Palavra da Verdade, devocional de 27 de maio. A maior demonstração de valentia e coragem. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Em Gálatas 5, versos 22 e 23, Paulo nos apresenta as virtudes que compõem o fruto do Espírito, entre as quais está a longanimidade. O termo vem de uma raiz que denota algo que demora para esquentar. O termo em português refere-se à qualidade de alguém que tem literalmente um longo ânimo, o contrário do chamado pavio curto. Portanto, longanimidade é um sinônimo de paciência. Mas é preciso que se diga que longanimidade é um traço do caráter e não do temperamento. Muitas pessoas tentam justificar sua impaciência dando a desculpa do temperamento. Eu sou mesmo assim esquentado desde o nascimento. Mas o temperamento é uma inclinação emocional, o tempero de suas emoções, e influi na forma como você reage a uma determinada provocação ou circunstância contrária. Portanto, ele não tem a ver tanto com a impaciência em si, mas com a forma como você a expressa. A diferença básica é que algumas pessoas são introvertidas. Elas não manifestam sua impaciência explodindo com os outros, embora isto possa, vez por outra, acontecer. Alguns manifestam sua impaciência através de uma atitude de desânimo, amuação ou mau humor silencioso, demonstrados no semblante descaído ou na face carrancuda, e deixando a gente com a pulga atrás da orelha, sem muitas explicações. E a gente não sabe se o problema é com a gente ou com outra pessoa, porque os introvertidos não gostam muito de verbalizar seus sentimentos. Alguns ficam assim por dias. Às vezes até disfarçam a amargura com sorrisos, enquanto o rancor vai crescendo no coração e muitos sóis vão se pondo sobre a ira escondida. Quando há estas manifestações, mesmo silenciosas, a impaciência, que é o oposto da longanimidade, está presente. Já os extrovertidos e explosivos demonstram sua impaciência de uma forma mais visível e audível. Eles explodem, gritam, xingam, machucando os outros com palavras e gestos. Alguns chegam às raias da violência física. Enfim, são várias as formas em que a impaciência se expressa. A questão é que uns e outros, introvertidos e extrovertidos, pecam quando se impacientam, e a longanimidade é o contrário de tudo isso. Na verdade, a longanimidade é, acima de tudo, uma atitude, uma perspectiva de vida. E essa atitude ou a ausência dela se expressa em todas as relações da vida, na relação consigo mesmo, com as pessoas, com as circunstâncias e com Deus. Na relação consigo mesmo, a longanimidade é a atitude de nunca deixar que a sombra de seus problemas e pecados cubra a luz da misericórdia e da graça de Deus. Desistir, por exemplo, da luta contra o pecado e desanimar da virtude demonstra tanto falta de fé como de longanimidade. Isto porque a Escritura as apresenta como parceiras, na verdade até mesmo como sinônimos. Em Hebreus 6, verso 12 está escrito: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. No contexto, o autor está alertando contra o perigo do abandono da fé. Em segundo lugar, longanimidade também é uma atitude demonstrada para com as pessoas. Como tal, é a tolerância que suporta as injúrias e ofensas sem ceder à ira ou à vingança. T.K. Abbott a define como autocontrole que não se apressa em retribuir o mal sofrido. E Barclay a descreve como a atitude de nunca perder as esperanças em relação à mudança das pessoas, por menos agradáveis e dóceis que sejam. Tais esperanças não se baseiam na crença numa suposta bondade natural do ser humano, mas na confiança no poder da graça irresistível que, por meio do Espírito Santo, regenera, santifica e transforma mesmo o pecador mais contumaz. Portanto, longanimidade é o espírito que nunca se tornará em amargura crônica e definitiva, ainda que o outro não venha mudar no tempo
que esperamos. Em terceiro lugar, manifestamos a longanimidade também em relação às circunstâncias da vida. Neste sentido, trata-se de nunca perder a esperança e a fé, por mais obscura que a situação seja, por mais incompreensíveis que os eventos se mostrem, ou por mais severa que seja a correção divina, como nos diz Barclay. O crente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como está escrito em Romanos 8:28. Por isso ele não apenas não cede ao desânimo na tribulação, mas até se gloria nela, pois sabe que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, como está escrito em Romanos 5, versos 3 e 4. Em todos os relacionamentos da vida, a longanimidade, no final das contas, sempre será uma atitude para com Deus. O longânimo nunca desistirá de crer em Deus, seu poder, seu amor e interesse pessoal pelo seu povo, mesmo que ele pareça ausente ou indiferente. Por isso ele espera não com resignação mórbida, esperando inflexivelmente o fim, mas com paciência alegre e fulgurante, esperando radiantemente a aurora. A longanimidade não é aquela atitude que nos faz dizer, é o jeito, mas é aquele espírito que se autoconfronta. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, como está escrito no Salmo 42, versos 5 e 11. Enfim, longanimidade é o poder de levar até ao fim as coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Nosso texto diz que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, a longanimidade ou paciência é a maior demonstração de valentia e coragem, pois não há nada mais difícil de subjugar para uma pessoa do que suas próprias paixões. E isto só é possível pela obra do Espírito Santo, que primeiramente regenera o pecador, dando-lhe um novo coração. Depois o santifica, produzindo nele o caráter de Cristo. Por isso Paulo diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E por isso a mesma Escritura nos adverte em Gálatas 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E ainda em Romanos 8, verso 13, parte B, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.